e ele não tinha o costume de ler a Bíblia. E veio um certo pregador, na verdade uma irmã, veio ministrar a palavra ali, e aquela irmã sendo usada por Deus, chamou aquele moço à frente e disse assim: eu te dou revelação quando meditas na minha palavra. Essa mensagem que aquela irmã ministrou na vida daquele obreiro. E ela continuou a sua ministração, pregou a mensagem que Deus lhe dera. E uns 2 ou 3 dias depois, conversando com aquele irmão, ele me disse: pastor, eu acho que a irmã não foi muito feliz naquela palavra que ela me disse. Porque na verdade eu tenho sido muito negligente, eu não tenho meditado na palavra, eu não tenho lido a Bíblia. E ele fez ali as suas considerações, mas o Senhor Deus me deu um entendimento e um discernimento do que Deus estava querendo falar com ele. Eu disse: então você não tem lido a Bíblia? Não. Não tem meditado? Não. E você tem recebido algumas revelações? Não. Então, aí está o segredo. O que Deus estava te dizendo, você não entendeu. Deus usou a irmã para dizer para você que se você ler, se você meditar na palavra, Ele vai te dar a revelação. Aí ele acordou para a vida, irmãos, e ele começou a ler a Bíblia, a alimentar da palavra, mas dava gosto de ouvi-lo. E ele começou a ministrar, e Deus começou a usar ele na palavra, sabe aquela palavra revelada? Aí depois um dia nós conversamos, falou: pastor, como Deus é bom, e Deus te usou para me dar o discernimento do que Ele queria. Aí um dia conversando com ele, disse: olha, às vezes eu vou orar, leio a Bíblia, e às vezes eu deito na minha cama e começo a meditar naquilo que eu li, e Deus vai me dando revelações. Então é importante, é muito bom. E às vezes nós perdemos muito quando nós deixamos de ler a palavra, de meditar na palavra de Deus. Ainda mais agora nessa geração em que nós estamos, o avanço da tecnologia, as redes sociais nos oferecem muitas coisas para gastar o nosso tempo, e às vezes nós descuidamos um pouquinho. Mas é muito bom, meus irmãos, quando nós nos dedicamos à leitura, à meditação na palavra de Deus. Bom, irmãos, aqui nesse texto sagrado, acredito que é um versículo bastante conhecido dos irmãos, quando Deus fala aqui que Ele buscou um homem que estivesse tampando o muro, que estivesse na brecha, para que ele não destruísse. Mas ele diz assim: mas a ninguém achei. Glória a Deus. Nós precisamos pensar, ler, meditar e entender que Deus sempre procura alguém para usar. Nós temos um chamado, o Senhor Deus nos chamou primeiro para a salvação, mas nós temos um chamado para o ministério. E a igreja de Jesus, ela está olhando para nós, esperando receber de nós o alimento,
aquilo que venha preencher as necessidades, podemos dizer físicas, como também espirituais. Então nós precisamos, meus irmãos, nos dedicar para quando o Senhor olhar, que Ele possa nos encontrar. Aqui ele disse: a ninguém achei. Mas quando nós vamos para os Salmos 89, versículo 20, aí o Senhor diz assim: achei a Davi o meu servo. Então tinha alguém por ali, né? Glória a Deus. Com santo óleo o ungi. Que o Senhor possa nos encontrar, nos achar numa posição que possamos ser úteis na sua obra. Cada um de nós, meus amados, temos algo a realizar na obra do Senhor. O hino de número 93 diz que há um trabalho pronto para todo cristão, para todo aquele que foi chamado por Deus. Há um trabalho, há algo que nós precisamos fazer para Deus. Glória a Deus. E às vezes nós temos um chamado, estamos no exercício da nossa chamada, mas como sabemos, sempre vem as lutas, vem os problemas, venham sempre as adversidades, vem os levantes. Aqui e ali a gente ouve alguém querendo se esquivar para não atender o chamado de Deus. E sabemos que consequências virão para com aqueles que abandonam o seu chamado. Sempre virão. Então, meus amados, nós precisamos nos dispor para atender o chamado de Deus na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Deus procura alguém para realizar a sua obra na terra. E esse alguém somos nós. Sou eu, é você. E nós precisamos estar prontos para dizer: eis-me aqui, Senhor. Lembra de Isaías capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias. Parece até que o rei era um impedimento. Foi no ano da morte do rei que Isaías conseguiu iniciar o seu ministério. Até então estava numa situação difícil, parece que acomodado, mas aqui, meus irmãos, capítulo 6 de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E ele teve aquela visão maravilhosa dos serafins que voavam. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E o que eles faziam? Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha que coisa linda que Deus mostra para Isaías. E ele exclama, ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Foi aqui, depois dessa visão, que ele se dispôs. Verso 4, diz que os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a terra se encheu de fumaça, e ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então Deus manda um dos serafins voar, foi lá, tirou uma brasa viva
do altar com uma tenaz, tocou nos lábios do profeta, verso 7, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ele diz: ouvi a voz do Senhor. Glória anda, bagaranda si. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Deus, irmãos, ainda hoje está procurando alguém. Às vezes a gente olha, são bastante até o número de obreiros, mas muitas vezes quando você precisa de alguém para determinado trabalho, às vezes falta. Nós estamos aí com um trabalho já para se iniciar lá em Vianópolis e precisa de um nome, não é? Talvez até esteja aqui. Glória a Deus. Mas Deus, como aqui Ezequiel, ele está procurando esse homem. Na verdade, Deus já sabe. Nós é que não sabemos, não é? Mas Deus procura um homem, irmãos. Deus procura um homem de oração, como fora Daniel. Porque Deus, Ele escolhe pessoas para a sua obra, mas Deus também tem as suas exigências. Glória a Deus. Lembra de Saul? Quando Saul estava possesso, o próprio Saul exigiu. Quando foram chamar alguém para tocar, disse: ó, chama um que toque bem. Vem qualquer jeito para cá não. Aí acharam Davi. E Davi foi lá e dedilhava a sua harpa. E o espírito mau que estava em Saul, ele saía. Então Deus procura homens, irmãos, homens de oração, que nós, como obreiros do Senhor Jesus, possamos ser este homem que ora, que busca a presença do Senhor, como Daniel. Se irmãos quiser, Daniel capítulo 6, verso 10 a seguir. Esse assunto inicia no versículo 1, mas aqui no versículo 10 diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como dantes costumava fazer. A vitória do nosso ministério, a vitória da nossa chamada está aqui. Um dos maiores segredos de um obreiro vitorioso é a vida de oração. Glória a Deus. Porque quando nós oramos, quando nós nos posicionamos na presença de Deus, o Senhor Deus se encarrega de abençoar, de abrir a porta, de fazer o que for necessário para que o seu nome seja glorificado e a sua obra seja realizada na terra. Deus procura um homem. Deus procura um homem de oração. Tem um livro que relata sobre Daniel Berg. Eu não sei se os irmãos já leram. Quando ele estava hospedado em um hotel e chegou um hóspede para se hospedar. E o pessoal do hotel disse: olha, tem um lugar em um quarto onde já tem um moço. Se o senhor não se importar, foi lá, falou com Daniel: não me importo.
E o moço precisava pernoitar, aceitou. E quando o moço foi deitar para dormir, Daniel estava orando, Daniel Berg. E o moço dormiu. Quando ele acordou, mais tarde da noite, Daniel Berg estava orando. Ele dormiu novamente, pela madrugada acordou, Daniel Berg estava orando. Então o segredo da vitória do obreiro é uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Deus procura um homem que seja obediente. Glória a Deus. Essa questão da obediência, às vezes nós, como obreiros, nós cobramos a obediência do povo, dos irmãos, dos membros, os irmãos que são dirigentes, às vezes de trabalhos, de congregações. Sempre se faz necessário nós cobrarmos alguma obediência, e nós fazemos isto. E às vezes nós somos reprovados quanto à obediência, não é? Então precisamos observar isso. Deus procura um homem, mas um homem que seja obediente, temente a Ele, que obedeça a sua palavra. A razão de muitos escândalos hoje, falta de oração, falta de temor a Deus, falta de obediência à palavra de Deus. E os escândalos vão indo. Mas se nós formos aquele obreiro que ora, que busca a presença do Senhor, se nós somos aquele obreiro que é temente a Deus e que somos obedientes à sua palavra, o nome do Senhor será glorificado na nossa vida, e a igreja do Senhor Jesus será abençoada na terra. Glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Um dos maiores exemplos de obediência que nós encontramos na Bíblia é a vida de Abraão. Estava lá com a sua família, junto com seus pais, mas Deus tinha um chamado específico para Abraão. Aí Deus disse: Abraão, eis-me aqui, sai da tua terra, sai do meio da tua família, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus nem havia mostrado. O que ele fez? Ele foi. E lá no capítulo 22, Deus prova a Abraão, depois que nasce Isaque, depois de tanta luta, tanta dificuldade, tantos anos que se passaram, menino já grandinho, aí a Bíblia diz que Deus tentou a Abraão, no sentido figurado, porque a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Abraão, eis-me aqui, dê-me o teu filho, oferece o teu filho em holocausto a mim. Todo pai sabe a dificuldade deste pedido de Deus, mas ele foi obediente. Ele levanta de madrugada, prepara o que era necessário, com os seus moços, jumento, pega o seu filho, para fazer cumprir na sua vida aquilo que Deus havia determinado. Então nós precisamos, irmãos, sermos obedientes a Deus e à sua palavra. Como servos que somos, precisamos ser servos obedientes. O Senhor Jesus fez menção de que o servo, quando fizer tudo o que lhe fora mandado, ele ainda é considerado servo inútil. Então nós precisamos, irmãos, dar o nosso melhor para Deus, dar o nosso melhor para a igreja. O Senhor Jesus, Ele nos chamou para a sua obra. Quantas pessoas que às vezes desejam a posição em que nós estamos,
mas Deus chamou a mim, chamou a você. Então faça o seu melhor para Deus. Amém? Procurei alguém que estivesse na brecha e ninguém achei, mas o Senhor conta conosco, que possamos estar na brecha. Deus procura um homem confiante, que deposita nele a sua confiança. E às vezes a obra de Deus para nós fazermos, nós precisamos confiar nele, senão nós não vamos. Aí alguém pergunta, Vianópolis, mas como que é lá? Aí alguém pensa no salário, no que vai ganhar, alguém pensa nas dificuldades. Então atender o chamado de Deus, irmãos, é saber que Ele é o cuidador. Quando nós assumimos Portelândia, a primeira vez que fui para lá, tinha 13 crentes. 13, apenas 13. Mas eu havia ouvido a voz de Deus. E eu me prontifiquei aí quando o pastor José Ferreira perguntou se eu ia. Deus já havia falado ao meu coração. E eu me prontifiquei, confiando no Senhor Deus, que é o Deus das providências. Ficamos lá 6 anos na época, pegamos com 13, entregamos com 86 membros para a glória de Deus. É Deus que cuida, nunca passamos necessidades. Às vezes não tinha em abundância, mas tinha o sustento do dia. Então Deus cuida. Aí lá no campo de Cuiabá tinha um obreiro, aqueles assim bem afoito. Ele não tinha essa chamada para a obra missionária, mas queria. Existe isso também, a gente precisa entender. Ele não tinha a chamada, mas queria. Várias vezes falou com o pastor Sebastião, por fim dizia, o pastor Sebastião está me marcando, não me vê. E foi falando. Aí um dia o pastor resolveu enviá-lo. Tá bom, então eu vou te enviar. E enviou. Primeira noite que ele pousou na cidade onde ele mudou, o pessoal lá fizeram um trabalho de macumbaria, puseram lá na porta da casa assim umas galinha preta, vela de toda cor, aquele negócio de farofa. No outro dia, quando ele levantou que viu aquilo, falou, vou embora. Foi embora, ligou para o pastor, falou, pastor, pode mandar trazer minha mudança, buscar minha mudança que eu estou indo embora. O que foi, irmão? Não, um trabalho de macumbaria aqui. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Aleluia. Os irmãos conhecem a história de Neemias, quando ele veio para reedificar os muros de Jerusalém, restaurar a cidade. Houve muitas oposições. E por fim, falou, olha, esse homem não tem jeito, vamos mandar ele esconder lá no templo, no santuário, que ele não pode, né? E aí a gente vai achar uma brecha para impedir. Aí vieram, olha, a situação não está boa, o problema está difícil, vão te pegar, vão te matar. Olha, entra lá no santuário, esconde lá. Confiante em Deus, ele pergunta, um homem como eu fugiria? Confiança em Deus. Então, meus amados, o patriarca Jó, no capítulo 19, verso 25, ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Isso é confiança. Pode tirar a pele, pode consumir a pele, mas eu tenho a certeza que ainda na minha carne eu verei a Deus. Glória ao nome do Senhor. E nós, obreiros e irmãos, nós precisamos confiar no nosso Deus.
Glória a Deus. Deus procura um homem. Deus procura um homem de visão. O homem que enxerga com os olhos espirituais. O homem que, quando todos estão dizendo não tem jeito, as portas se fecharam, agora é o fim, ele olha com a visão espiritual e vê a providência de Deus. Arabandonde que sai. Lembra de Eliseu? Capítulo 6 do segundo livro dos reis, quando o rei da Síria fazia guerra, e ele combinava com seus soldados: olha, nós vamos atacar esse povo em tal e tal lugar. Lá estava o acampamento do rei da Síria, para surpreender o povo de Deus. Mas Eliseu, aquela visão espiritual, visão que Deus lhe dava, ele chegava no rei de Israel e dizia: olha, não passe por tal lugar, porque lá está acampado o exército do rei da Síria. E eles, desviava, passava por outro caminho. E foi repetindo esse incidente, até que o rei da Síria ficou indignado. Perguntou: olha, quem de nós aqui está a favor do rei de Israel? Alguém que conhecia Eliseu disse: não, ninguém. É porque lá tem Eliseu, e Deus revela a ele tudo que você planeja, que Deus mostra, Deus revela. Aí ele armou uma maneira de pegar a Eliseu, de prender o profeta, e rodeou e cercou a cidade. E o moço do Eliseu levantou cedo, e quando ele levanta, que ele correu seus olhos, ele viu os soldados do rei da Síria, que rodeava e cercava a cidade onde eles estavam. E ele corre no profeta, e disse: Eliseu, meu senhor, estamos perdidos. O que foi? Nós estamos cercados. O exército do rei da Síria nos cercou. O que vamos fazer? Fique tranquilo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E Eliseu orou a Deus e disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que havia um grande exército. Alabagaragassui. Deus procura um homem que tenha visão espiritual. E aqui em Caçu, irmãos, nós somos este homem. Eu, você, nós fomos alguém que Deus escolheu para realizar a sua obra aqui na terra. Glória a Deus. Deus procura um homem de altar como Elias. Como está o nosso altar, não é? Glória a Deus. Precisamos ter o nosso altar. Glória a Deus. Livro dos 1 Reis 18. Lembra aquele grande desafio do profeta Elias com os profetas de Baal e Acera? Os irmãos conhecem bem essa história. Os profetas de Baal, assim como Elias, cada um tomou um novilho, e o desafio era: aquele que responder com fogo, esse é Deus. E os profetas pelejaram, retalharam os seus corpos com lancetas, com facas, clamaram por Baal e nada de Baal responder. Mas o altar estava desconcertado. Baal não era Deus. E perto do meio-dia, Elias disse: olha, findou a sua oportunidade, agora é a minha vez.
primeira coisa que ele fez foi reparar o altar. Ele ajuntou as pedras, 12 pedras, que representavam ali as 12 tribos de Israel. Pôs em ordem. Glória a Deus. Colocou a lenha, colocou o novilho cortados em pedaços. Aí manda colocar água, fez uma vala em volta do altar. Mais água. E aí ele faz uma oração breve, uma breve oração, dizendo: Senhor, para que esse povo saiba que eu sou teu servo, e que no teu nome eu fiz todas estas coisas, Senhor, manda fogo. E a Bíblia diz que fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, a lenha, lambeu a água, glória a Deus, e o povo gritou, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Precisamos de um altar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que possamos ser esse homem, que o Senhor Deus possa nos achar, nos encontrar, glória a Deus, na posição de fazermos a sua obra. Glória a Deus. Diz o hino: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda tua devoção. Então há um trabalho para nós. Você faz a sua parte, eu faço a minha, e juntos a obra de Deus vai sendo feita na terra, almas sendo salvas, o nome de Jesus sendo glorificado. Amém? Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Os irmãos estejam de pé. Glória a Deus. Querido Deus, querido Pai, nós te adoramos pela grandeza, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de aqui estarmos na tua presença na noite deste dia. Gratos ao Senhor pelas bênçãos e vitórias alcançadas. Continue, Senhor, abençoando os obreiros, abençoando os teus servos.